Muito boa noite a todos. É realmente um prazer a gente estar aqui. Se a gente tem uma viagem longa para fazer, é fundamental saber se tem posto de gasolina no meio do caminho, né? Porque se não tiver, o carro para. Vocês não se sentem, ao decorrer de uma semana, de um mês, de um dia, parece que está desenergizado? Parece que a gente está esvaziado, nem fez muita coisa, mas parece que já exauriu. É fundamental que a gente saiba onde está o posto de gasolina, que a gente entre no posto de gasolina e se abasteça. No Antigo Testamento está claro, todo bem vem de Deus. E se a gente tem uma prática cotidiana, uma maneira de se relacionar com Deus, a gente vai estar abastecendo o carro. Se a gente não tiver isso, a energia se esgota, brigando com a vida. Alguém aqui briga com a vida? Alguém se rebela com alguma coisa? Alguém se queixa de alguma coisa? Ah, que bom. O Rui tinha me falado, só tinha anjo aqui, eu falei, vou fazer palestra para quê? É fundamental a gente perceber a maneira como nós temos nos relacionado com Deus, e é isso que a gente veio conversar hoje. Nós precisamos conversar sobre a nossa cultura religiosa, fazer uma DR com Deus. Se é tão importante discutir a relação com o cônjuge, com a família, com o vizinho, nós precisamos fazer uma DR com Deus, discutir a relação com Deus, porque está longe de ser a nossa relação mais importante. Vocês acham que a religião sempre tem conduzido o homem ao bem? O que vocês acham? Pois é. Tantas tragédias, quantos problemas já foram cometidos em nome de Deus? Quantas jihades no muçulmanismo você vai ter jihad, que são as guerras santas. Mas em nome de Jesus já se fez guerras santas também? Já se fez torturas? Você vai para a Europa, você vê museus da Inquisição, com os aparelhos mais terríveis engendrados pela mente humana para torturar em nome de Deus. Já se fez perseguições, já se queimou pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas o termo infantaria foi cunhado durante as cruzadas. E sabe por quê? Porque já tinham gasto muitos homens nas cruzadas, só sobrava o exército ser composto por infantes, crianças. E aí colocavam as crianças na linha de frente dos exércitos e chamavam de a infantaria. Veja que coisa nobre, não é? Que tragédia, quanto absurdo já se fez em nome de Deus. Que bom que agora já não tem mais, né? Não se faz mais nenhum absurdo hoje em dia em nome de Deus, não é? Será? Em que religião se comete absurdos em nome de Deus? Tem padres, tem pastores, tem pais de santo e tem médiuns. Eu acredito que o João de Deus veio à Terra para fazer essa missão, para dar humildade para os espíritas, para a gente ficar bem tranquilinho, para lembrar que tem absurdos em todos os lugares. E mais do que isso, quem trouxe essa prioridade para a gente, sobre a importância de nós pensarmos sobre a religião, pensarmos sobre a nossa relação com Deus, pensarmos sobre a nossa cultura religiosa, foi o próprio Jesus, que no sermão profético anunciou o quê? Que haveria falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas. A gente, porém, não pode correr o risco de acusar apenas os líderes religiosos que deturpam o caminho de Deus. Porque nós precisamos perguntar para nós mesmos, para a humanidade, como é que tanta gente se deixa desviar.
Porque é claro que se tem enganadores é porque tem gente que gosta de ser enganado, claro, claro. Como é que as pessoas entregam carros, apartamentos? Como é que as pessoas se deixam levar pela venda da água do rio Lascas da Cruz do Cristo? Isso não é moderno. Você vai, e não é apenas os evangélicos, você vai também, a venda de relíquias religiosas também é muito antiga. Aliás, os evangélicos, os protestantes, ganharam esse nome porque Martinho Lutero protestava especialmente contra a venda de favores religiosos, a venda das indulgências. O que era uma indulgência? Um menu de restaurante onde você tinha os pecados e quanto você tinha que pagar para a igreja para ficar de bem com Deus. Você ganhava um certificado. Você ganhava um certificado. Eles precisavam fazer a Capela Sistina, que era muito cara, e por causa disso fizeram um sistema de arrecadação. Talvez Martinho Lutero não gostasse muito de saber o que foi feito com o protestantismo hoje. Por que as pessoas querem ser enganadas? Por que as pessoas gostamos de ser enganadas no âmbito religioso? Nós precisamos discutir isso, porque se você não examinar a tua atitude perante Deus, a tua relação com o alto, com a luz, vai continuar sendo deturpada. A mente humana funciona por padrões, e nós estamos condenados a repetir tudo aquilo que a gente não transformar. É meio drástico isso, não é? Mas quem vem de uma família racista e não rever os seus padrões, tende a ser o quê? Claro, claro. Se você não examina o meio em que você está e não transforma em você, você vai repetir. Não adianta a gente acusar os outros, é fácil acusar os outros. É tão fácil que Jean Paul Sartre sempre ironizou a humanidade ao falar: o inferno são os outros. No casamento a gente não pensa isso? Se o casamento está em crise, o problema é sempre do cônjuge. O problema é que você é cônjuge do seu cônjuge. E ele vai pensar o mesmo de você. Num condomínio, um não joga a culpa para o outro? É o tempo todo. Ainda bem que na política não tem isso, não é? Puxa, que bom. Então nós precisamos demais rever a nossa cultura religiosa. É claro que é uma tarefa que ultrapassa em muito a capacidade de nós conversarmos em meia hora. Mas o papel da gente nunca foi, papel de palestrante espírita, nunca foi esgotar tema nenhum. Sempre foi estimular que as pessoas façam suas reflexões. Então não tenho nenhum problema com isso. Se eu conseguir estimular de alguma forma, está muito bem. Vamos nos propor aqui 3 perguntas sobre a nossa relação com Deus. A primeira, onde? A segunda, quando? E a terceira, como? Onde está Deus? A cultura religiosa nos passa uma resposta clara. Tanto é que chama os templos de a casa de Deus. Se Deus tem uma casa e se Deus está nos templos, é claro que a gente tem uma resposta clara. O onde está Deus? Nos templos. E só que aí cabe uma pergunta meio irônica. E o resto da terra é de quem? Se só os templos, se nós colocamos Deus recluso nos templos, se Deus está aprisionado nos templos, o resto da terra é de quem? E no quando é a mesma coisa. Porque também nos é ensinado que o quando encontrar com Deus é durante os cultos, as missas, as reuniões públicas. Ali a gente encontra Deus. Será? O que a tua consciência diz? Será que Deus está recluso nos templos? Será que Deus está confinado nos cultos? O que vocês acham?
Não precisa de nenhum teórico, nenhuma mensagem de um espírito, porque o nosso íntimo diz que não. No quando, Deus está, em que tempo Ele opera na vida das criaturas? Em que tempo? Qual é o tempo de Deus? O tempo todo. Deus nos oferece lições, curas e aprendizados. Quando? O tempo todo. Se você achar que isso é muito radical, converse com algumas pessoas e você vai perceber que são muitas as pessoas que acordam de manhã com a sensação de terem prestado serviço a noite inteira. Como 24 horas por dia? Sim! As pessoas dormem e acordam de manhã falando assim: nossa, eu sonhei que estava no hospital ajudando um monte de gente doente. Eu sonhei que estava num lugar sombrio, com muitas pessoas pesadas e a gente trazendo em macas esses doentes. Alguém acha que isso é à toa, gente? Se você já leu o André Luiz, você sabe que isso não é à toa. Muitos de nós estamos trabalhando da meia-noite às 6. Não é pouco, muitos. Então o tempo de Deus é 24 horas por dia. E o lugar de Deus, onde Deus opera nas nossas vidas, é em todo lugar. Só que aí, para responder a terceira pergunta do como, nós temos que nos perguntar: será que nós temos visto Deus, encontrado Deus em todo lugar e a todo tempo? O que vocês acham? Nós temos conseguido fazer isso? Jesus diz que não, porque ele fala, repetindo o profeta, ele fala assim: porque eles, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem. Vocês têm alguma ideia de quem é esse eles que ele fala? Quem é? Quem é esse eles que não enxerga o Deus que está em toda parte, que briga com a vida? Eu fiz a brincadeira aqui, todo mundo falou que sim. Que briga com a vida, que se revolta com os fatos. Quem é esse ser humano que não percebe Deus e que briga com tudo? Vamos fazer um teste. O momento, pelo menos do Ocidente, a ferramenta no Ocidente que tipifica a relação da criatura com o Criador é a oração. Quem está doente ora pelo quê? Claro. Quem está desempregado? Quem está com conflito em casa pede que a pessoa viaje. De preferência para o Japão. E talvez de navio, porque daí demora bastante para ir e voltar. Porque a gente não pode desejar o mal, então você deseja alguma coisa boa. Quem é essa criatura? Quem é esse Filho de Deus? Nós, que temos brigado com a vida, brigado com Deus. Que aluno é esse que fala assim: professor, eu adoro o senhor, adoro suas aulas, só vou fazer um pedido para o senhor: esse ano dá para não dar lição? Um bom professor pode atender isso? Doutora, adoro a senhora, só não gosto dos seus remédios, das suas receitas, seus tratamentos, seus exames. Pode a senhora ficar sem me dar nada, por favor? Pode? E se Deus, através da doença, do desemprego e do conflito relacional entre as pessoas, e se Ele tiver em tudo isso os seus remédios e as suas lições, e a gente pedindo nas orações para não ter, será que esse problema da relação com Deus está nos líderes religiosos? Se nós estamos fugindo, somos doentes que fogem do remédio, se nós somos alunos que fogem das lições, aonde está o problema religioso? Pelo amor de Deus.
Nós precisamos entender isso, gente. Todos nós sabemos, em algum lugar das nossas mentes, que só tem uma maneira da gente se aproximar de Deus, é se melhorando. Todos nós sabemos disso, vocês não sabem? Todos nós sabemos. Mas como isso é meio chato, esse negócio de se melhorar meio... Ah, não. Dá um caminho mais fácil aí, por favor. Aí vem alguém e fala, pague o dízimo, louve bem alto, opa, seus problemas se acabaram-se. Não é verdade? Tem alguém que fala assim, não importa o que você tenha pecado, confesse e se penitencie depois. Beleza! Você acabou de fazer um monte de coisa errada, você confessa, se penitencia, sai livre para errar de novo. Não é bacana? E a gente vem de outras culturas religiosas nessa vida, todos nós praticamente, mas em outras vidas então muito mais. A gente chega numa casa espírita e sem perceber a mente já mapeia. O que eu preciso fazer para ficar de bem com Deus? O que eu preciso fazer? Não é fácil. Mas aí vem alguém na frente e fala do dia da pizza, da noite do caldo verde. Aqui no slide tinha lá, contribua, se associe. E você fala, achei o que eu preciso fazer para ficar de bem com Deus. Se eu comprar rifa, maravilha. E eu pergunto, será? Gente, comprem a rifa, tá? Venha para o caldo verde, participem da pizza. Mas isso não é para ficar de bem com Deus. Isso é apenas uma questão de educação. Quem vem para uma casa espírita consome energia, consome papel higiênico, produto de limpeza. Vamos supor, amanhã todos nós vamos comer na casa do Rui. Você sabia disso, Rui? Ele não sabia, mas todos nós vamos comer na casa dele. Você não fala seu endereço, vai ter gente que vai acreditar. É só uma brincadeirinha, viu, gente? Vocês acham que é plausível chegar na casa dele de mãos abanando? Oi, Rui, tudo bem? Vamos almoçar? Você acha que dá para fazer isso? Não é minimamente educado. Os pais da gente não falam, é feio chegar de mãos abanando? Claro, é uma questão de educação. Compartilhar as despesas de um centro espírita, de uma casa evangélica, de qualquer budismo, é uma questão de educação. Mas isso não nos deixa de bem com Deus, não deixa. É um dever nosso deixar isso muito claro. E eu adoro quando o Espiritismo faz isso. Deixa isso muito claro. Se vocês não conhecem, tem um livro chamado, eu me orgulho muito desse livro, Voltei. O autor espiritual, a psicografia de Chico Xavier, e a autoria espiritual é de Irmão Jacó. Eles tiveram um problema nesse tempo, porque Chico Xavier estava sendo processado pelas famílias dos autores espirituais. Isso aconteceu com Humberto de Campos, ele foi processado, quase perdeu, foi absolvido, mas deu muito trabalho. Aí quando veio Frederico Figner, que queria fazer o livro, eles falaram, vamos dar um nome de outra encarnação, porque senão vai dar problema. Irmão Jacó. Mas o autor espiritual tinha tido a sua última reencarnação como Frederico Figner, que ninguém aqui nunca ouviu falar, né? Pois é. Frederico Figner, vocês sabem quem é, ou pelo menos os mais experientes sabem de quem eu vou falar. O introdutor do vinil, do disco de vinil no Brasil. O proprietário do selo Odeon Discos. Um grande empresário que fomentou a nossa cultura, que trouxe progresso, que ganhou muito dinheiro e que era diretor da Federação Espírita Brasileira. Poxa! E ele tinha tanta consciência, tanta certeza de que ele ia estar bem depois da morte, que ele falava para os amigos assim, depois que eu morrer, eu vou dar um jeito de voltar para dizer como é. Porque ele tinha certeza que ele ia estar bem, porque ele dava muita cesta básica, ajudava muitas pessoas. Como é que é o nome do livro?
Voltei. Ele voltou. E veio contar. E ele veio contar que ele estava, depois de estabilizado, porque depois da morte, o que vai acontecer com a gente é basicamente o que acontece com uma pessoa acidentada. Quando uma pessoa se acidenta de carro, não vem os paramédicos e já pega a pessoa de qualquer jeito, põe numa ambulância e leva para o... Não, eles têm que estabilizar a pessoa, porque senão a pessoa morre de transporte, morre de ajuda. Não, tem que estabilizar para depois... E lá eles fazem a mesma coisa, você vai passar por um posto de socorro, você é estabilizado e depois você é levado para o seu local de merecimento. E o Frederico Figuerer tinha tido uma vida razoável e ele iria para uma colônia. E ele estava aguardando o ônibus para ir para a colônia. Quem nunca leu o André Luiz vai falar o quê? Como assim ônibus no mundo espiritual? Pois é, aeróbus, mas é um ônibus, é transporte coletivo do mesmo jeito. Ele estava ali aguardando e aí surge uma senhora para ir para a colônia também. Só que a senhora tinha uma peculiaridade de ter uma luzinha no peito, não uma grande luz, mas uma luzinha. E Frederico Figuerer fez o que eu faria, pelo menos. Aparece uma pessoa com uma luzinha, ele deu uma discreta, né? E ele não achou nada. Não achou nada. Aí ele pensou e achou uma solução. Trata-se de uma santa. E eu só não estou lembrando quem é. Aí ele cotovelou o instrutor que estava do lado dele. Que santa é essa que eu não estou lembrando? Ele falou, santa nenhuma. É uma professora primária. Não é nome de rua, não é nome de escola. Nunca foi secretária, nunca foi diretora de escola, foi professora a vida toda. Ninguém na terra sabe dessa mulher, exceto os seus alunos e a família dos seus alunos, porque ela visitava as famílias, ela tirava do bolso, ajudava as pessoas. Ninguém conhece, só as pessoas que conviveram com ela. Mas essa mulher era diferente porque ela ensinava com amor. Ela ensinava com amor. Aí ele pensou, famoso, cesta básica para um monte de gente. E eu estou menos que essa mulher, isso vai passando uma outra hierarquia, vocês concordam? Passa uma outra hierarquia. Como o doutor Inácio, quando fala que tem um manicômio para os religiosos no mundo espiritual, chama-se Hospital Esperança. Depois, quando chegar em casa, você dá uma olhada no livrinho ou no site do plano de saúde para ver se tem uma vaga lá. Porque tem uma ala enorme para os espíritas. Uma ala enorme para os espíritas. E os religiosos enlouquecem por um grande motivo. A gente cumpre as obrigações dos homens, porque sempre chega alguém, um sacerdote, um líder, para falar o que você deve fazer para ficar de bem com Deus. E a gente faz, e quando morre, espera o quê? Tapete vermelho, anjinho para um lado, anjinho para o outro. Jesus no final marcando uma hora com Deus. Só que isso acontece? Isso não acontece. Isso quebra o religioso, porque ele vai com uma alta expectativa de si mesmo, pensando que fiz isso e aquilo e estou de bem, e não está. Será que a gente corre esse risco? O que vocês acham? Por isso é que o pessoal do Esperança sugeriu que a gente fizesse essa palestra hoje, para ver se a gente melhora um pouquinho, porque já tem maca pelo corredor, tá feio o negócio lá. Não é SUS não, mas o negócio está complicado. Então, se nós precisamos da terceira pergunta. O que fazer para ficar de bem com Deus? O que fazer? O que realmente nos aproxima de Deus? Onde encontrar Deus? Como? Com que rito? Porque eu já falei aqui que não é pela confissão, que não é pelo louvor, porque o próprio Jesus falou, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai, do nosso Pai. Então, se você falar, eu tenho 30 anos de espiritismo, o que acontece?
Por isso, não tem lugar garantido. Se você pagar dízimo há 40 anos, por isso não tem lugar garantido. O que é que nos liga com Deus? Por exemplo, ao tempo do surgimento do Espiritismo, havia um dogma da Igreja Católica. Fora da igreja não há salvação. Tem dúvida a respeito do que significa isso? Dois problemas fundamentais. Todo mundo que é católico é bom. É verdade isso? O segundo problema. Todo mundo que não é católico é ruim. É verdade isso? Dois problemas fundamentais. Terríveis. Que levam muita gente a se enganar. Muita gente a se enganar. Isso não é contra o catolicismo. Em todos os grupos humanos tem gente. Espírita também? Gente, já falamos a respeito disso. Se alguém tem dúvida aqui, não tenha, porque nós já falamos aqui. Nós não fizemos críticas aos outros. Nós fizemos críticas ao erro e ao mal. Justamente para a gente se olhar e pensar. Então, como é? O que é que nos liga a Deus? O que é que nos conecta com Deus? Como que nós vamos nos conectar? Como eu não tenho autoridade para dizer, como eu não tenho autoridade para dizer para vocês como se fosse um professor ensinando para vocês o que fazer, 10 passos para se aproximar de Deus. Comece pagando para mim. Claro. Como eu não tenho autoridade, vamos chamar quem tem. Nos evangelhos, Jesus responde às nossas perguntas e também deixa uma resposta muito clara. Vamos ver o que vocês acham. Se servir para vocês, a gente já fica satisfeito. Jesus fala que no fim dos tempos, fim dos tempos é o termo que Jesus dá para o que os espíritos vieram chamar depois de transição planetária. Que tempo é? Agora. Então, no fim dos tempos, o Filho de Deus sentará no seu trono perante as nações. O Filho de Deus sentará no seu trono perante as nações e separará a humanidade como um pastor separa os bodes das ovelhas. E aí começam os símbolos, porque Jesus trabalha sempre com símbolos. Qual é a característica da ovelha? É um animal manso, pacífico, fácil de lidar. E o bode? Você, por exemplo, você se encaixa mais em bode ou ovelha? Você tem revolta com a vida? Você é cabeça dura? Pois é, não precisa confessar alto. Fala só para você mesmo que já está bom. Então ele falou ali e deixou claro que uma parte da humanidade seria separada da outra. Para as ovelhas, ele destinou o reino dos céus. Para os bodes, ele falou que seriam colocados nas trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. A gente ouviu tanto essas expressões que não consegue pesquisar o que tem ali. Claro, não tem a palavra final, mas ofereço uma alternativa para a gente pensar. O que é o reino dos céus? Reino, todos nós sabemos, é um pedaço de terra cujos habitantes obedecem a um rei. Reino dos céus, na minha interpretação, será a terra quando os seus habitantes obedecerem os mandamentos de Deus. Não parece lógico? Então, as ovelhas estão destinadas ao reino dos céus. Os bodes irão para as trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Trevas exteriores. Exteriores a quê, minha gente? Trevas? O que é isso? Até a Idade Média, a concepção cosmogônica da humanidade, ou seja, a maneira como se concebia o universo, era patética, era reducionista. Não sei se vocês sabem a origem da palavra firmamento. Firmamento representa o universo, a visão do universo que se tem da Terra. Sabe o que é firmamento? De onde veio essa expressão? O céu, o infinito, é um veludo preto.
E sobre eles são firmados os astros, como broches de diamante, né, que você firma num veludo preto. Essa era a concepção de universo. Até 1400, 1500 depois de Cristo. Imagina a concepção cosmogônica ao tempo de Cristo. O que ele podia falar do universo? Ele tinha como falar? Ele usou a expressão trevas exteriores. Foi o que deu. É pobre, mas é o que dava para conversar. Onde haverá prantos e ranger de dente. O que é pranto e ranger de dente? Na minha concepção, resulta na palavra dor. Pranto e ranger de dente é uma condição humana daqueles que sofrem dores. E os espíritos falaram que esse nosso estágio atual é de provas e expiações. Provas e expiações representam o quê? Numa palavra é dor. Isso quer dizer, na minha opinião, e segundo a mensagem dos espíritos, que aqueles que não forem aprovados na transição planetária não vão para o inferno, como sempre a cultura tradicional religiosa falou. Não vão. Vão apenas repetir o estágio das provas e expiações. Repetir uma vida baseada na dor. Ir para um mundo onde vai ter pedofilia, corrupção, onde vai ter os nossos problemas. Alguém pode falar, mas isso é o inferno. Não é não. Infernos são castigos eternos. Quem não conseguir passar vai para as trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dente. Como os espíritos falam, você será enviado para um outro planeta que estará iniciando seu estágio de expiação e provas. Simples. É só Deus te dando mais e mais chances. Tá bom, vai, já entendi. Mas quando ele fez essa separação da humanidade, na passagem lá do Evangelho, Jesus conta que quem foi destinado às trevas exteriores e quem foi destinado ao reino dos céus, estranhou. Por que eu vou para o reino dos céus? E o pessoal de cá, por que eu vou para as trevas exteriores? E aí Jesus falou, e essa fala dá toda a dica para todos nós. Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive preso, eu estive hospitalizado, eu fui estrangeiro. E vocês, vou ajudar vocês aqui desse lado, vocês, ovelhas, vocês me acolheram. E vocês, bodes, vocês não me acolheram. Não precisam ficar tristes, é só uma exemplificação. Nenhum dos dois lados entendeu nada, como aliás quase ninguém entendeu nada de Jesus. E os dois perguntaram, mas quando isso aconteceu? Porque nem as ovelhas lembravam de ter ajudado Jesus, nem os bodes se lembravam de ter repudiado Jesus. E ele nos deu a grande mensagem. A cada vez que vocês ajudaram ou deixaram de ajudar um dos pequeninos do mundo, era a mim, Jesus Cristo, que vocês estavam ajudando ou deixando de ajudar. Requer interpretação isso? O que a gente precisa fazer? A pandemia não deixou milhões de sequelados, bilhões de sequelados, dos mais variados tipos. Tem os sequelados físicos, tem os sequelados econômicos, tem os sequelados do luto mal realizado, porque morreram mesmo as pessoas, concretamente. Tem pouca gente que precisa de ajuda no mundo, o que você acha? Será que os pequeninos são só as crianças que têm um corpo menor do que nós? Vocês acham que são só as crianças? Vocês acham que os pequeninos são só os pobres? Todo aquele que estiver em sofrimento é um pequenino que a vida te apresentou e que é um convite para você fazer o quê? Pelo amor de Deus. O que nós devemos fazer diante de Jesus? Vamos tentar problematizar uma última pergunta. Quem aqui hoje encontrou Jesus pode levantar a mão.
Olha a gravidade disso. Olha a gravidade, porque eu já dei a dica. Não foi à toa, eu já dei a dica de onde está Jesus. E a gente passou o dia todo e a gente não viu Jesus. Vocês estão entendendo? Ele passou pela gente através de quê? Nós certamente passamos por uma pessoa, um morador de rua. Todos nós. Todos nós podemos ter passado por um cachorro abandonado. Todos nós podemos ter passado por uma árvore cheia de fruto, cheia de sementes, que estava convidando você a fazer mudas e distribuir para os amigos. Todos nós encontramos Jesus hoje, mas a gente passou reto. A passagem de Jesus, na minha opinião, não requer interpretação. Nós hoje passamos, hoje à noite vamos continuar passando, e amanhã, não é mensagenzinha de internet. Amanhã nós vamos passar por Jesus. Vocês têm dúvida disso? Amanhã você tem um encontro com Jesus. E você tem a tendência de continuar passando reto. Quando eu falo você, quer dizer eu também. Nós vamos passar reto por Jesus amanhã. Isso é um destino? A gente pode se sensibilizar e falar assim, alguma coisa eu posso fazer? Então você encontra uma população, eu sou assistente social, não sei o que fazer, tá bom? Então não quero dar lição para ninguém. Mas você encontra uma população de rua e você não sabe o que fazer, você consegue imaginar Maria de Nazaré tirando o seu manto, olhando aquela pessoa e vendo a pessoa se reduzir a uma criancinha, envolver com o seu manto e falar o que ela falou para Chico Xavier? Isso também passa. Você consegue fazer isso? Quanto custa? Nada. Porque eu também não sei como ajudar. A gente faz alguma coisa, mas a gente, como realmente ajudar uma pessoa, você não sabe. É difícil, mas alguma coisa você sempre pode fazer. Sempre. Nunca nada passa à toa na nossa vida. E tudo que passa, todos que passam quem é que é? Quem está passando? Jesus. Eu acho que a gente tem condição de tirar um véu da nossa mente, da nossa compreensão. Esse véu é dado pelas nossas crenças religiosas tradicionais. Enxergar Deus em todo lugar, em todas as pessoas, a todo tempo. E perceber que é um convite para a gente fazer alguma coisa. O que é? Consulte o seu coração. Ele vai dizer, ele vai lhe orientar. Muito obrigado, boa noite. Só falo dos livros? Só vou falar uma coisa dos livros. Toda a renda, não é a renda líquida só, toda a renda bruta dos nossos livros está sendo endereçada para projetos sociais. Nós temos livros que estimulam, que ajudam junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, a fazer o Evangelho no lar. É extremamente importante fazer o Evangelho no lar, é a defesa espiritual das nossas famílias. Então façam, de preferência com os livros de Chico Xavier e Emmanuel, que são fantásticos para isso, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também, se você já tiver feito vários, como a gente já percorreu toda a série de Emmanuel e Chico Xavier, você pode encontrar também em dois livros que tem um de mensagens diárias, que ajudam a entender o que Deus está querendo me ensinar com as coisas, e outro que pega pequenas passagens do Evangelho. 2 livros são esses, eu tenho 4. 4 que não esgotados. Um terceiro, Saulo e Paulo, que fala sobre a transformação interior, o autoconhecimento e a autotransformação. Saulo e Paulo, os 2 momentos de um mesmo luminar. O primeiro que ele foi das trevas, mesmo, e o segundo que ele foi da luz, mesmo. E o 4º livro foi o último, que é Um Só Rebanho, Um Só Pastor, onde Jesus fala do futuro das religiões, porque haverá um só rebanho e um só pastor.
E a religião de Deus é aquela que fala ao contrário da obsessão dos homens. A obsessão dos homens está simbolizado no princípio do Império Romano. Todos os caminhos levam a Roma. O princípio da religião de Deus é todos os caminhos levam ao... Você inverte Roma, você dá o cavalo de pau e você vai chegar na religião de Deus. Todos os caminhos levam ao amor. Então, se tiver algum interessado, vai ser um prazer receber vocês. Obrigado.